Caminhos da espiritualidade é o tema da série de mensagens do mês de novembro. E hoje eu quero propor para nós conversarmos sobre esta espiritualidade que derruba pedras e construções. Uma espiritualidade que nos auxilia para rompermos barreiras, como a orquestra e o madrigal acabou de cantar. E para nós pensarmos em barreiras, é preciso entender o que são pedras e construções, no caso, construções humanas. Podem ser obstáculos, e eu e você somos desafiados a romper esses obstáculos. Pedra é um empecilho natural que impede o ser de progredir. E o desafio consiste de encontrarmos superação. Por outro lado, as construções são as barreiras que nós mesmos colocamos e que impossibilita o indivíduo de seguir em frente. Percebam como a espiritualidade auxilia nessa transposição. A mitologia grega cita um personagem conhecido por Sísifo. Na mitologia nós aprendemos que Sísifo foi condenado por ser uma pessoa ou um deus grego não tão obediente. Ele foi condenado a carregar uma pedra, e nesta pedra ele deveria subir uma montanha. Para Sísifo, lidar com aquela pedra era um problema. Sísifo também foi o rei da cidade de Corinto, na mitologia. E esse rei de Corinto, quando ele trabalhava o dia todo e chegava prestes a atingir o ponto mais alto, o seu objetivo, de repente a pedra rolava novamente para baixo, e ele deveria começar tudo de novo. O grande castigo para Sísifo era essa rotina cansativa de ter que refazer o mesmo esforço e nunca atingir o seu objetivo. A rotina cansa. O escritor e poeta Carlos Drummond de Andrade também fala sobre pedras num poema conhecido de nome No Meio do Caminho. Eu não vou recitar todo o poema aqui porque não tenho essa habilidade. Mas talvez você lembre lá dos seus tempos de escola, que ele dizia que no meio do caminho tinha uma pedra, no caminho tinha uma pedra, e ele repete, que essa pedra o impedia. Eu vou ler só parte desta linda poesia de Carlos Drummond de Andrade. Diz assim: nunca me esquecerei deste acontecimento. Na vida de minhas retintas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Fecho aí a citação de Carlos Drummond de Andrade. Muitas pessoas que leem as poesias dizem que aqui tem uma profundidade extrema. Ele dizia de obstáculos na vida, e esses obstáculos que o cansavam, que o desgastavam. E depois de nós lembrarmos da mitologia grega, depois de nós falarmos de poesia, vamos para o nosso fundamento, que é a Bíblia. O texto que nós acabamos de ler fala também de belas construções e de arquitetura do templo que chamam a atenção. São pedras encaixadas que formam uma paisagem arquitetônica que merece sim a nossa contemplação. Mas por que motivos Jesus interrompe aquela observação dos discípulos? Porque enquanto eles apreciam a arte, Jesus intervém e de forma marcante, vamos lembrar da leitura que nós fizemos. Jesus afirma: vês estas construções? Penso que os discípulos balançaram a cabeça. Sim, mestre, vemos. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Uma pancada de Jesus, não é? Uma pancada sem usar nenhuma violência. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu li aqui Marcos 13, versículo 2. É possível, irmãos e irmãs, que Jesus esteja desafiando os seus seguidores e seguidoras
a fim de fazerem uma reflexão profunda sobre o que realmente importa. O Mestre nos ensina sobre o real sentido da vida. Talvez aquela construção e todas aquelas belas pedras estivessem impedindo o povo de seguir o Jesus de Nazaré. Isso que Jesus fez, nós chamamos de exercícios espirituais, ou espiritualidade, como você quiser chamar. E essa proposta de Jesus é para que nós façamos uma reflexão profunda sobre o que realmente importa e nela buscarmos o sentido da vida. Cuidando, portanto, da espiritualidade, é possível superarmos as pedras e construções que nos impedem de seguirmos. É certo, igreja, que através da espiritualidade, nós desenvolvemos, e vimos aqui ao longo desse mês, desenvolvemos um relacionamento com Deus, conosco mesmo, com as pessoas próximas e com o ambiente. E nesta relação encontramos o valor e o sentido para a nossa caminhada. Nessa relação com Deus, comigo mesmo, com as pessoas e com o ambiente, eu encontro sentido para a caminhada. A proposta consiste em desenvolvermos relações de respeito para que exista o diálogo. Não importa a maneira como você exercita a sua espiritualidade, mas ela precisa estar fundamentada no respeito, a forma como cada pessoa vive esta experiência. Não existe uma receita pronta para todas as pessoas, porque as pessoas não são da mesma forma. Mas o que deve existir é o respeito. Vindo para a igreja hoje, eu tomei um motorista de aplicativo, e ele veio perguntando o que eu ia fazer de terno, gravata, no domingo pela manhã. Eu disse: Senhor, eu vou trabalhar na igreja, eu participo, eu vivo esta igreja. E ele me deixou aqui na frente. Ele disse: olha, pastor, eu respeito todas as religiões. Para mim o que importa é as pessoas pensarem no sentido da vida. Eu falei: ótimo. Esse irmão que estava ali trabalhando no seu aplicativo, certamente não tem tempo para fazer grandes elucubrações, grandes tempos de meditação, porque a jornada dele é estafante, ele precisa trabalhar muito. Mas ali, no respeito que ele propôs, ele está dizendo o que é espiritualidade. A espiritualidade parte do princípio do respeito, porque é com respeito que eu exercito o diálogo. E o diálogo para mim é fundamental, sobretudo nós que somos igreja, é no diálogo que eu aprendo com o outro. O que o outro diz e o que ele pensa importa para a minha vida. E nessa relação de mutualidade, nessa troca, temos então a espiritualidade. Quais meios utilizamos para esta perspectiva do cuidado espiritual? Talvez aqui vamos adentrar, afunilar um pouquinho nesse termo espiritualidade, caminho, o que é cuidar da espiritualidade. Nós também podemos dizer que espiritual ou espiritualidade é cuidar da alma, da psique, e por que não dizer do corpo também? E cuidando da alma, da psique, do corpo, cada pessoa desenvolve a sua perspectiva. O que importa, o que precisa ter é esta reflexão, a fim de aprimorarmos a nossa relação com Deus, conosco mesmo, com as pessoas e com o ambiente. É nessa relação que nós vivemos. E a leitura do Evangelho de hoje nos aponta caminhos, não determinados, não imposições, porque a Bíblia nunca é imposta. Você não é obrigado. São sugestões muito respeitosas. São ideias do próprio Cristo que bate à porta e pergunta se pode entrar. Na leitura do Evangelho de hoje, nós vamos encontrar esta espiritualidade ou esse cuidado da alma, da mente e do corpo que derruba as pedras e as construções. Pedras, impedimentos naturais que não conseguimos superar. Construções, tudo aquilo que nós mesmos colocamos e que dificulta a minha caminhada. E aí você pode colocar nessas construções os teus dogmas, os teus paradigmas.
e até mesmo as suas construções materiais, que lhe impedem de seguir o Jesus de Nazaré. E o primeiro ponto que eu quero destacar para que nós vivamos esse caminho da espiritualidade, para derrubarmos as barreiras, as pedras e as construções, diz que o cuidado da espiritualidade, a atenção com a alma e com a mente, ocorre quando nós exercitamos os porquês. Sabe, aquilo de criança ficar perguntando o porquê, pensar o já pensado, refletir sobre o que já fizemos e o motivo do porquê estamos aqui. Jesus é também o mestre da pergunta retórica, aquela que não requer uma resposta pronta e imediata, mas que desafia todos e todas nós a pensarmos profundamente. Os discípulos estavam encantados com as pedras e a construção do templo, e observava tudo aquilo. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções! Versículo 1 do capítulo 13 de Marcos. Cristo utiliza uma pergunta a fim de levar os seus discípulos e discípulas a uma reflexão. Vês estas grandes construções? Olha o porquê de Jesus. Vês estas grandes construções? Cristo utiliza a pergunta para as nossas vidas hoje também. Eu e você somos desafiados a nos questionar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Foi para esse fim mesmo que o Senhor me chamou? Será que eu não me tornei e restrinjo a minha atuação a vãs repetições, como a crise de Sísifo, repetindo, sem sentido? Não tenha medo de se perguntar, igreja. Os porquês, as reflexões nos ajudam a viver uma espiritualidade. Outro ponto e caminho para nós pensarmos a nossa espiritualidade e vencermos as barreiras, as pedras e as construções, é por meio do cuidado da alma, da mente, que percebemos que nem tudo tem o valor que nós imputamos. Quando eu cuido da minha alma, da mente e do corpo, eu percebo que nem tudo tem o valor que eu imputo sobre ele ou sobre ela. E aqui eu estou dizendo valor que colocamos nas coisas. O valor que colocamos nas coisas. Sabe, nós damos muito valor para temas que não têm essa importância toda. São coisas passageiras, que vão ter um fim. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no 4º capítulo, versículo 18, ele fala para nós debruçarmos a nossa atenção, olharmos com cuidado para as coisas que nós não conseguimos ver e pegar. Porque essas coisas que nós conseguimos ver, a matéria, elas são temporais. Já aquelas que nós não enxergamos, não conseguimos tocar, essas são eternas. E essas devem ter a nossa maior atenção. Vejam que caminho hermenêutico que o apóstolo, de interpretação que o apóstolo nos dá. As coisas que nós vemos, elas são temporais. As que não se veem, essas são eternas. Jesus também foi bastante claro conosco no evangelho que lemos. Ele diz claramente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Toda a imponência do templo de Jerusalém seria destruída. É isso que Jesus está dizendo. Toda a imponência do templo seria destruída. Os seguidores e seguidoras de Jesus não deveriam esgotar as suas energias e nem deixar a rotina do templo acabar com suas vidas. Rotina que eu quero dizer aqui, enquanto construção humana. Não deixe a rotina da religiosidade te cansar. Evangelho de Cristo Jesus não é rotina. Evangelho de Cristo Jesus não é rotina como a de Sísifo. Evangelho de Cristo Jesus é, antes de tudo, novidade de vida. Não faça da sua
vivência, cuidado da alma, da mente, do corpo, da sua espiritualidade, uma rotina cansativa. Não faça da sua comunidade de fé uma rotina cansativa, de um templo que só cansa pessoas. A espiritualidade é o que nos faz olhar para essa novidade que Cristo tem para nós. Outra perspectiva para pensarmos no exercício do cuidado com a alma, mente e corpo. Esse cuidado que nós temos da espiritualidade, da alma, da mente e do corpo, tem um objetivo, que é despertar em nós a atenção, deixar-nos ligados, atentos. Sabe? A gente faz esse exercício que é para ficar atento. Como que se nós ficássemos em vigília, em estado de alerta aos sinais. E a partir desta atenção, desse estado de vigília, desse alerta aos sinais, temos o discernimento das coisas. Discernir as coisas é saber interpretar o que está acontecendo. Entender que para alguns temas devemos dar mais atenção, outros não necessitam assim do nosso desgaste. Jesus também expressou na leitura que nós fizemos hoje: não podemos nos enganar. Volte para o que realmente importa. Não podemos nos enganar. Volte para o que realmente importa. E o que ele está também nos ensinando é que nós precisamos destruir estas pedras e construções que tiram a nossa atenção. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6. A nossa espiritualidade tem o sentido de aguçar a nossa sensibilidade, e assim nós aprendemos a interpretar o tempo. Nós precisamos saber o que existe por trás de todos esses conflitos existentes no nosso mundo. E a gente sabe que o que tem são interesses egoístas, de pessoas que estão presas às construções humanas e pedras, e se acomodam na sua condição. E por isso guerreiam, destroem as vidas umas das outras. Esse é o nosso desafio. A proposta é para termos uma espiritualidade engajada. Sabe, a sensibilidade que aguça quando eu atento para o problema da minha irmã, do meu irmão. E assim então eu estou vendo o que está acontecendo e o motivo das pessoas estarem sofrendo. Para nós sairmos daqui nesta manhã, pensando nesses exercícios da espiritualidade, que tem a ver com o cuidado da alma, da mente e do corpo, que auxilia na interpretação sobre tudo o que acontece à nossa volta. Talvez hoje você esteja angustiado e angustiada, e aqui eu quero terminar para que você fique com essa pergunta de Jesus na sua vida. Talvez você hoje esteja desanimado e desanimada, porque tem ouvido falar em guerras, rumores de guerras. E Jesus nesta manhã, ou na caminhada do seu cuidado, Ele está dizendo: não vos assusteis. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Não vos assusteis. Essas coisas, essas calamidades, as enfermidades, elas acontecem. Elas acontecem no nosso tempo, mas isso não é o fim. É como se Jesus estivesse falando para nós hoje: dor e sofrimento nunca serão as últimas palavras. Isso não é o fim. Quando você vê nação levantar-se contra nação, reino contra reino, vai existir terremotos, fenômenos naturais, as pessoas passando fome. Esse é um momento dolorido. Mas não se esqueçam que a redenção do Senhor se aproxima. Não se esqueça que o seu trabalho de cuidado da mente, da alma e do corpo caminha sempre nessa perspectiva de compreender o que Deus tem para a sua vida, de encontrar sentido na sua caminhada, fazer perguntas para encontrar a direção. E lembre-se que o caminho sempre aponta para Cristo. É Ele quem vai nos conduzir. Creia nisso, igreja. Creia nisso. É difícil de dar receita de exercício espiritual,
para quem agora está no leito de hospital e está preocupado, não sabe como vai ser o dia de amanhã. É difícil falar em exercício de espiritual e dar regra para quem trabalha como motorista de aplicativo mais de 12 horas, todos os dias da semana. É complicado falar de viver espiritualidade para aquela mãe que está desesperada porque perdeu o seu filho. Mas talvez, nas suas perguntas, nas suas indagações, nas suas angústias, ela encontre com Cristo. Ele toque, tire essas pedras que estão impedindo o relacionamento. E ela viva o presente de Deus, o presente de Cristo Jesus. Que Deus assim encontre cada um de nós e nós possamos preencher os vazios da nossa existência.